Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aqui uma revisão da matéria que vai cair no fechamento do trimestre, tá? Não é a matéria da primeira parcial que vai ser nessa sexta-feira, é a matéria para a próxima atividade que eu vou postar para vocês, certo? Então eu quero falar um pouquinho e recordar o que vocês viram nas videoaulas a respeito da eletrosfera do átomo, da tabela periódica e da distribuição eletrônica em íons. São alguns pontos que eu quero abordar com esse vídeo aqui, certo? Bom, para começar, nós vamos falar um pouquinho da eletrosfera do átomo. Esse desenho aqui, ele nos remete ao modelo atômico de Bohr, que disse que o átomo tem o seu núcleo, né, no centro, onde estão os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera os elétrons estão distribuídos em níveis de energia, muito bem organizados. Então, cada elétron está num nível dependendo da sua energia. Aproveitando o momento, só vou falar mais uma coisinha a respeito do modelo de Bohr. Ele falava que um elétron ele pode saltar de uma órbita para outra, mas para isso ele precisa receber energia. Então, ele está num nível X de energia. Se ele recebe energia externa, ele salta para o nível posterior. Quando cessa esse recebimento de energia, ele retorna para o nível anterior, emitindo a energia que ele recebeu em forma de luz, como um foto de luz, certo? Então era isso que o Dalton falava, e isso que eu acabei de dizer para vocês, era uma das coisas mais importantes que a gente ressalta do modelo atômico de Bohr. Bom, mas falando especificamente do átomo, a gente tem que lembrar que são 7 camadas que vão do K até o Q, sendo que cada uma tem um número máximo de elétrons que ela pode comportar. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, certo? Bom, isso aqui representam os níveis de energia, certo? Depois de alguns estudos, viram que os elétrons não se localizavam apenas nos níveis, que dentro de cada nível também tinha uma repartição que se chamava subnível de energia. Os subníveis de energia são representados pelas letras S, P, D e F. E também, dentro de cada subnível, existe um número máximo de elétrons que pode comportar. Então, aqui nós temos o subnível S, 2, o P, 6, o D, 10 e o F, 14. Bom, aonde que eu quero chegar com isso aí? Na organização do diagrama de Linus-Pauling. Então, vamos falar mais um pouquinho a respeito dos subníveis. Primeira camada é a camada K, só comporta 2 elétrons. Então, dentro dessa camada, o único subnível possível é o subnível S. Por isso que a distribuição eletrônica começa com 1s2, que é o número de elétrons que você pode colocar lá. Na segunda camada, nós temos um máximo de 8 elétrons para colocar. Se você observar aqui, 2 mais 6 vai dar 8. Então, por isso que na camada L existe o subnível S e o subnível P. E assim por diante, aonde cabe 18 vai ter o S, o P e o D, porque 2 mais 6 mais 10 dá 18. E aonde tem 32, temos os 4 subníveis, S, P, D e F, certo? Bom, o diagrama de Linus-Pauling, ele foi criado baseado numa situação. A gente já ouviu dizer que cada nível de energia possui um valor para essa energia, certo? Então, nós temos um valor que é referente ao nível. E também existe um outro valor de energia que é referente ao subnível. Na construção do diagrama, houve a junção do nível e do subnível, para daí ver qual é a energia daquele elétron que se encontra naquela posição, certo? Então, observe aqui umas tabelinhas que eu fiz com relação às energias de cada caso. No caso do nível, então, o elétron que se encontra no nível K possui 1 de energia, no L2 e assim por diante, até fechar no 7. No subnível, a gente representa a energia do subnível pela letra L, que a gente chama como número quântico secundário. Esse é o número quântico principal, esse é o secundário. O S vai ter uma energia igual a 0, o P uma energia igual a 1, o D 2 e o F 3 e assim por diante. Então só vamos recordar essas observações aqui, Os elétrons do mesmo subnível
contém a mesma quantidade de energia. Então, nem todos os elétrons do nível têm a mesma energia, mas aqueles que estão dentro do mesmo subnível, sim. Então, por exemplo, o subnível L, o nível L, que tem dois subníveis, o S e o P, aqueles elétrons do S têm uma energia diferente do P, certo? E a outra coisa que a gente precisa ver aqui, ó, os elétrons se distribuem pela eletrosfera, ocupando o subnível de menor energia disponível. Então, os elétrons eles vão preenchendo essa eletrosfera do menor em energia para o maior. Para isso, Linus Pauling ele fez cálculos matemáticos para definir qual era a energia de cada nível e subnível. Então, por exemplo, o elétron que está na primeira camada e tem o subnível S, a energia dele vai ser a somatória desses dois números aqui, vai ser 1. O elétron que está no L, lembrando que o L tem dois subníveis, o S e o P. Então, por exemplo, o elétron que está no S, a energia dele vai ser 2 mais 0, 2. E o elétron que está no P vai ser 2 mais 1, que vai dar 3. Pensando agora na terceira camada. A terceira camada cabe em 18 elétrons, então vai ter S, P e D. Quem está no subnível S vai ter energia igual a 3. Quem está no subnível P vai ter energia igual a 4 e quem está no subnível D vai ter energia igual a 5, certo? Então, dessas continhas e pensando nessa ocupação de subníveis menos energéticos para os mais energéticos, surgiu o diagrama de Linus Pauling, que é essa organização aqui pela qual a gente faz a distribuição eletrônica. É por isso que o diagrama ele tem que ser preenchido na forma da diagonal, pensando nesses valores de energia que eu acabei de falar para vocês. Então, lembra, ó, 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses são os valores de energia de cada um. 2 mais 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 3 mais 2, 5. 4 mais 2, 6, 7, 8. 4 mais o F vale 3, vai dar 7 e aqui vai dar 8. Então vai, ó, 1, 2, esses dois, eles possuem o mesmo valor de energia, que é 3, porque 3 mais 0 é 3, 2 mais 1 é 3. Por isso que ele vai entrar de trás e vai sair lá na frente, porque num desempate entre os dois, vai ganhar o maior nível. Então, por isso a gente vai fazer, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e vamos na sequência assim, certo? Quando vocês forem fazer algum exercício de Linus Pauling, que vocês precisam construir o diagrama inteiro, nunca esqueçam que ele tem 19 itens no total aqui, certo? O ideal seria decorar a sequência correta, mas, né, vocês podem montar o diagrama, que não é tão difícil, e realizar o exercício baseado nisso, beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho, né, de como que você faz a distribuição eletrônica. A distribuição aqui, ela já está organizada seguindo o diagrama pelas diagonais que foram colocadas lá conforme a energia. Esses valores aqui, eles vão respeitar uma ordem crescente de energia, sendo que o menor de todos é o S, um S, e o maior de todos é o 7P, certo? Bom, aí você vai colocando os elétrons conforme o número que você tenha para distribuir. Por exemplo, eu tenho 7 elétrons. Vai ficar 1S2, 2S2, 2P3 para fechar 7. Então a gente sempre preenche um subnível cheio, enche ele até o máximo que a letra comporta para abrir o próximo e assim sucessivamente, certo? Você não pode, por exemplo, fazer aqui, ó, 1S1 e no outro colocar 2S2. Não pode, você tem que encher esse, depois enche esse e vai na sequência até o número que você tem para distribuir, certo? Como no átomo neutro o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, e a gente está falando de distribuição eletrônica de elétrons, quando você tiver o número atômico do elemento, você pode fazer a distribuição por ele mesmo, certo? E porque o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então vamos ver aqui um exemplo. Magnésio tem número atômico 12. Então, eu pego 12 e distribuo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2.
nós temos aqui um total de 12 elétrons, certo? Se eu for olhar quantas camadas que foram necessárias para distribuir o magnésio, eu vejo por esse número aqui na frente, ó, 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 2 elétrons na camada M. Mais duas coisas importantes que uma distribuição eletrônica traz para nós. A primeira se chama camada de valência. Epa, errei a sequência. Tudo bem. Então vamos falar da camada de valência primeiro, antes do subnível mais energético. A camada de valência é a camada mais externa do átomo. Como a gente contou que ele tinha 3 camadas, a mais externa só pode ser a terceira, ok? Então, essa camada de valência ela vai ser responsável por posicionar o elemento da tabela periódica, pelo tipo de elemento que ele vai ser, se vai ser metal, não metal, pelas ligações químicas que ele vai fazer, se ele vai ter tendência em doar elétron, receber elétron, sabe? Então, a camada de valência ela é bem importante para a gente averiguar algumas coisas a respeito do átomo em questão. E também a outra situação é o subnível mais energético, lembrando aquele sinalzinho de maior. Se a sequência vai assim, o 3s2 tem mais energia do que todos os outros. E tem muitos exercícios que perguntam qual é a camada de valência, qual é o subnível mais energético. Então, para vocês saberem diferenciar o que é cada coisa. Nesse caso, houve coincidência entre camada de valência e subnível mais energético. Nem sempre é assim. Por exemplo, o escândio. O escândio tem 21 elétrons. Quando a gente faz a distribuição, 2 mais 2 mais 6 deu 10. 2 mais 6 mais 2 deu 10 de novo. 10 mais 10 dá 20. O próximo termo é o 3D1. Então, vocês observam aqui que eu não vou fazer a distribuição eletrônica colocando todos do mesmo número junto. Por exemplo, 1s2, depois 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Não é assim, é seguindo o diagrama de Linus Pauling. Por isso que o 4s vem antes do 3d. Então, toda a distribuição tem que ser rigorosamente igual à distribuição eletrônica do Linus Pauling, certo? Aqui, para fechar 21, eu tive que terminar em 3d1. Pois bem, 3D1 continua sendo o subnível mais energético, porque foi o último que eu coloquei ali, ok? E até pensando naquele cálculo de energia, 4 mais 0 dá 4, 3 mais 2 dá 5, então por isso que ele é o mais energético de todos. Só que a camada de valência não é o 3D1, por quê? Porque o 3D1 está na terceira camada, e nesse caso a distribuição teve 4 camadas. Então, a camada de valência é o 4s2. Então, fiquem atentos que nem sempre há coincidência entre subnível mais energético e camada de valência, certo? Bom, continuando. Mais um exemplo aqui, o bromo. O bromo tem 35 elétrons. Feita a distribuição eletrônica deles, eu encontrei tudo isso daqui. Pois bem, qual é o subnível mais energético? 4p5. Não muda. O último é o mais energético. E qual é a camada de valência? A camada de valência tem que contar os dois termos, porque os dois estão no quarto nível e nessa distribuição o quarto nível é o último colocado. Então, a camada de valência nesse caso vai ser, se você tivesse que escrever numa prova, 4s2, 4p5 é a camada de valência, ou apenas falar camada 4. Mas se perguntasse quais os subníveis que pertencem à camada de valência, 4s2 e 4p5. Joinha? Tudo certo aí? Bom, continuando. A parte de distribuição eletrônica, então, foi. Agora vamos falar um pouquinho dos íons. Vocês já sabem, acho que desde o 9º ano, que íon é aquela partícula que está carregada. Partícula não. É aquele elemento que está carregado de alguma carga, seja ela positiva ou seja negativa. Mas como é que ele tem essa carga? Porque ele perdeu ou porque ele ganhou elétrons. Nunca se mexe no núcleo do átomo, porque o núcleo tem os prótons e os nêutrons e lá não se mexe. Aonde se mexe é na eletrosfera. Então ele pode ganhar ou perder elétrons. Se você pensar num átomo neutro, então pensa, 5 prótons e 5 elétrons, vamos supor. As cargas positivas, elas anulam a carga negativa, por isso que não sobra nenhuma carga.
Agora, se um elemento perde um elétron, por exemplo, eu vou ter 5 contra 4, 5 positivo, 4 negativo, vai sobrar um positivo que não faz par com ninguém ali. Por isso que aquele que perde elétron fica positivo. E aquele que ganha elétron vai ficar negativo, porque ele vai ter mais elétrons do que prótons. Quem perde elétron se chama cátion, fica com carga positiva. E quem ganha elétron se chama ânion, fica com carga negativa. Bom, por que eu coloquei os íons aqui? Porque a distribuição de íons tem uma pegadinha. E eu preciso falar para vocês não caírem nela, certo? Quando você for fazer a distribuição eletrônica de um íon, como é que eu sei que ele é um íon? Por causa dessa carga aqui, ó, 2+, ele perdeu 2 elétrons. Você primeiro tem que fazer a distribuição eletrônica dele no estado fundamental. O estado fundamental é aquele que ele não perdeu elétrons. Então, você vai considerar os 26 aqui. Então, vai ficar assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Beleza, deu 26, certo? Daí, para você retirar o elétron, você não vai retirar esse último termo aqui. Por quê? Porque esse último termo não é a camada de valência. E é a camada de valência que vai fazer esse troca-troca, que vai doar, que vai receber elétron. É a última camada, aquela que está mais externa. Pensa, não é mais fácil retirar um elétron da onde está mais para fora do que para dentro do átomo? Então, por isso que você tem que identificar qual é a camada de valência, para que você consiga fazer a retirada desses elétrons, beleza? Eu tenho que retirar 2 elétrons e a camada de valência tem 2 elétrons. Então, a distribuição eletrônica sem essa camada de valência vai ficar desse jeito aqui, com o 3s2, 3p6 e 3d6 juntos, porque eu retirei a camada de valência. Antes era um átomo com 4 camadas, agora virou um cátion com 3 camadas só, ok? Outro exemplo, e agora ele vai perder 3 elétrons, ele é trivalente, é um cátion trivalente. Mesma coisa, fiz a distribuição eletrônica, achei a camada de valência e agora eu vou retirar os elétrons. Então, para retirar os elétrons, veja, eu tenho que retirar 3. A minha camada de valência só tem 2. Daí o que você vai fazer? Você vai retirar um elétron para fechar os 3 do último subnível, certo? Então vai ficar 3p6, 3d5. Então, nesses casos, além da camada de valência, foi necessário tirar mais um elétron da camada anterior que tinha antes de chegar na camada de valência. E a gente vai retirar sempre do último termo, beleza? E agora, quando for ânion, quando ele for receber elétron, também da mesma forma. É a camada de valência que eu tenho que achar. Ele vai inserir os elétrons na sua camada de valência. Por exemplo, o enxofre vai receber 2 elétrons aqui. Naturalmente, o enxofre terminaria sua distribuição em 3s2 e 3p4. A camada de valência é 3s2, 3p4. Então, eu vou colocar 2 elétrons ali. Posso colocar no S? Não. Posso colocar no P? Posso. Quantos que eu posso colocar no P? Até 6. Então, se eu já tenho 4, eu posso colocar 2. Justamente os 2 que ele vai receber. Daí você pode falar assim, mas professora, e se ele recebesse 3, o que eu ia fazer? Não ia fazer nada, porque o enunciado está errado. Eu sempre falo, gente, a química é uma ciência exata. Não existem essas aberrações aí, e se... Não. Vai receber o número de elétrons que falta para fechar a camada de valência ali, para atingir o octeto e coisa assim. Não existe essa possibilidade, tá? Agora nós vamos falar de tabela periódica. O último assunto, talvez o mais longo até, mas a gente vai chegar aqui aonde eu gostaria de falar. Tabela periódica, ela tem, no total, 118 elementos. Quando eu estudava, há muito tempo atrás, no ensino médio, a tabela periódica vinha mais ou menos até aqui só. E esses novos elementos, eles foram sendo descobertos, industrialmente, feito em laboratório, com o passar do tempo. Como que eu faço uma leitura da tabela periódica? Primeira coisa, eu vou destacar o cantinho lá. Essas linhas horizontais se chamam períodos, e são 7, que correspondem às
camadas da eletrosfera. Ele fala assim, então significa que os elementos que estão no mesmo período estão na mesma camada? Não é que eles estão na mesma camada, significa que os elementos que estão no mesmo período possuem o mesmo número de camadas na distribuição eletrônica, ok? Bom, aqui nós temos 18 grupos, também chamados de famílias, certo? Vai do 1 lá e termina no 18 aqui. Então são 7 períodos e 18 grupos, certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber a respeito da tabela periódica. Agora vamos falar das classificações. Esses dois quadros que eu destaquei aqui em vermelho são chamados de elementos representativos. Pela distribuição eletrônica você também descobre quem são os representativos. Quem termina em S e quem termina em P são classificados como representativos. Esse bloco do meio aqui se chama metais de transição, certo? E aqui, os elementos, todos eles que estão aqui, na hora de fazer a distribuição eletrônica, acaba na letra D a distribuição deles. E aqui embaixo, nós temos os elementos de transição interna. Esses elementos, todos eles acabam em F, e eles deveriam estar aqui dentro. Por questões estéticas, ficar mais bonito aqui, foram retirados daqui e colocados aqui fora, porque senão eu teria que puxar toda essa tabela aqui para o canto para inserir esse bloco ali no meio, a tabela vai ficar bem gigante. Então, dessa forma aí, ela foi redistribuída para ficar um pouquinho mais bonitinho, certo? E aqui nós temos vários elementos que vocês já conhecem, já ouviram falar, e daqui a pouco eu vou falar também um pouquinho de cada família, né? Alguns dados particulares de cada uma. Essa é uma classificação, saber quem é representativo, quem é transição interna, a localização deles na tabela periódica, certo? A segunda classificação diz respeito ao caráter metálico do elemento. Então, vendo essa linha preta aqui, ela vai fazer uma separação entre os elementos que são metais e os que são ametais, ou seja, não metálicos. Uma coisa só para vocês observarem. O hidrogênio, ele está aqui, mas ele não é metal, certo? Ele também é um ametal, beleza? Eles têm características opostas, né? Uns conduzem bem eletricidade, outros não conduzem. Esses aqui são, na maioria, sólidos, tirando o mercúrio, que é líquido. Aqui nós temos, na maioria, os gasosos, né? Muitos deles são gasosos, tem líquido também, tem sólido também, então tem de tudo. E a divisão aqui, ela não é uma divisão muito antiga, ela é meio recente, porque antigamente tinha um grupo aqui que se chamava semimetais. Mas atualmente resolveram, né, separar esse grupo e agora a tabela está dividida em metais e ametais e os gases nobres aqui no campo, certo? Bom, falando um pouquinho da tabela periódica, a gente precisa ressaltar o nome das famílias, certo? Isso é muito importante que vocês saibam identificar de que família que o elemento pertence. Começando aqui, nós temos os metais alcalinos. É a família 1 da tabela periódica chamada de metais alcalinos. 2, metais alcalinos terrosos. Aqui no meio não existe separação por família, certo? Porque são poucos elementos, são mais os metais, a gente chama mesmo de metais de transição. Mas aqui os blocos dos representativos, todos os grupos têm um nome específico. Essa família é a família do boro. Por quê? Porque o boro é o primeiro elemento que se encontra aqui. Aqui é a família do carbono, família do nitrogênio, certo? Agora, calcogênios, halogênios e gases nobres são nomes que vocês precisam decorar, certo? Então, a família 18 é a família dos gases nobres, família 16 dos calcogênios, família 2, metais alcalinos terrosos e assim por diante, beleza? Eu vou voltar na tabela anterior para falar um pouquinho dos elementos dessa família. E eu sempre, assim, bato na tecla para decorarem a sequência dos elementos. Aí a gente ensina frase, faz brincadeiras, né? Para que vocês saibam montar uma tabela na hora da necessidade. Eu falo que isso é importante porque quando vocês forem trabalhar com propriedades periódicas, que vocês já estão tendo aula, depois eu pretendo fazer uma videoaula para vocês também a respeito disso, para tratar um pouquinho mais esmiuçado o assunto. É importante saber quem vem em cima, quem vem embaixo, porque às vezes você tem que comparar um com o outro, quem é maior, quem é menor, certo? Então vamos começar lá com os metais alcalinos.
Os elementos são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A frase que nós temos para decorar isso daí é assim. É uma frase, gente, são macetes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só para você decorar a sequência dos símbolos, que pelos símbolos você sabe qual é o nome do elemento químico. Então a frase é assim, ó. Deixa eu me posicionar dessa forma aqui, ó. Lina Caras, com K, Robinho casou na França. Lina Caras, Robinho casou na França. Essa é a frase para você decorar a sequência da família 1. Família 2. Beatriz Magrela casou o senhor Barão Ratão. Elementos: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Vamos lembrar de volta da frase? Beatriz Magrela casou o senhor Barão Ratão. Joia? Até aí tudo bem? Show, né? Agora a família do boro. Então a família do boro, porque o boro é o pai da família. Belas alunas gatinhas indo telefonar. Belas alunas gatinhas indo telefonar. Elementos: boro, alumínio, galho, índio, talho. Aqui a gente pode fazer uma pausa para falar de uma piadinha. Por que o índio não toma sol? Porque ele fica embaixo do galho. Cadê o som Cadê minha sonoplastia aqui para colocar um som de risada, né? Nem isso não tem, né? Mas tudo bem. Segunda, família 14, família do carbono. Ó, vou falar, a frase não tem nada a ver. É ridícula, mas eu posso garantir para vocês que vocês vão lembrar o dia que forem fazer um vestibular, fazer aquela provinha lá, vocês vão lembrar. Comi siri gelado sem problemas. Comi siri gelado sem problemas. Elementos químicos: carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Pb é o chumbo, certo? Bom, vamos para o nitrogênio, ok? Nitrogênio. Aqui é a família do nitrogênio. Deixa eu pensar qual frase que eu devo ensinar. Porque é assim, ó. Vou falar. Não é referente a ninguém. Nossos professores assistentes são bem bilíngues. Que tal? Ou, por exemplo, ó, Natasha pintou as sobrancelhas do bicha. Meio sem graça, né? Mas eu tinha uma outra, mas agora não lembro. Família dos calcogênios. Os 7 porquinhos. Os 7 porquinhos. Opa, deixa eu só retomar aqui, ó. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, certo? Então aqui os calcogênios. Halogênios, família 17. Foram classificados Brasil, Itália e Atlético. Nada a ver, mas tudo bem, né? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato são os halogênios, família 17. E por último, os gases nobres. Olha, os gases nobres, se você fosse usar os nomes originais, que dá para você nomear 6 filhos que você tiver. Porque fica bem combinando, sabe? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos terminam em io. Mas a frase é a seguinte: Hélio nem argumentou, cruzou o cheque do Renato. Quando você faz aquelas duas linhas assim num cheque para dar para uma pessoa, é isso aí, ó. Hélio nem argumentou, cruzou o cheque do Renato. Então, esses aí são macetinhos para a gente decorar a sequência dos elementos, quem vem antes, quem vem depois, assim por diante, beleza? E agora, para finalizar a aula, o professor falou até na videoaula lá que eu assisti, que você consegue achar a posição do elemento através da distribuição eletrônica. É uma pena que, que a gente não esteja em aula física, né, em contato direto, porque senão vocês iam montar uma tabela periódica, desenhar lá o quadro da tabela, iam fazer exercícios e iam colocando os símbolos lá na tabela conforme vocês fossem encontrando. Como é que a gente faz a organização da tabela através da distribuição eletrônica? Primeiro você faz a distribuição eletrônica do átomo neutro, certo?
Daí você vai encontrar a camada de valência, porque pela camada de valência você sabe em qual camada que o elemento está. Então, do elemento aqui, do astato, você tem, do arsênio, você tem 1s2, s2, p6, s2, e acabou em 4s2, 4p3, a camada de valência dele. Bom, então 4 é o período que esse elemento se encontra, no quarto período. P3 vai ser a coluna que ele estará. Então eu vou voltar lá na tabela, um pouco de paciência, tá? Porque aqui o computador meio que trava. E vou procurar a posição desse elemento dentro dessa tabela periódica aí. Calma, que tava tudo bem, agora vai. Beleza. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então ele tá nessa fileira aqui. Agora, com relação a essa letra, prof, eu não entendi direito. Aqui é o bloco S, bloco P, bloco D, bloco F. Os elementos que estão na primeira coluna acabam em S1, S1, S2, D1, D2, D3, D4, D5, D10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, F1, F2, F3, F4, F5, F6 e assim por diante até o F14, entendeu? Então, aquele elemento lá, que era o arsênio, ele tinha acabado em 4P3. Então, ó, 4, P1, P2, P3. Então, ele vai estar aqui, ó, na camada 4, no subnível, né, que indica o P3. A posição dele está aqui exatamente. Uma coisa importante para falar. Sempre que for representativo, vai ocorrer coincidência. Quando você acaba a distribuição, você já acaba na camada de valência e no subnível mais energético. Então, você já tem a posição dele mais clara ali, certo? O outro exemplo que eu tinha passado, deixa eu chegar lá, porque o computador tá meio lento, era do molibdênio. Molibdênio tem o número atômico 42, então pela distribuição eletrônica ele vai acabar em 5s2, 4d4. Como a camada de valência é a quinta, então você sempre vai olhar na distribuição qual é o maior número que corresponde ao nível. Então, é o 5, então ele está no quinto período, na quinta linha, e na posição que é referente ao D4. Então, naquele bloco mais baixinho, D1, D2, D3, D4. Então, vamos voltar lá de novo na tabela. Aqui nós não temos efeitos especiais, vai tudo devagarinho aqui, porque senão o negócio trava, né? Vamos ver, mais um. Então, ó, 5, quinto período, S1, S2, D1, D2, D3, D4. Aqui está o molibdênio com o número atômico 42. Então, viram a mágica do negócio acontecer? Então, pelo número atômico, você consegue colocar qualquer elemento aqui dentro da tabela periódica. É só lembrar disso, que a camada de valência indica em qual linha, em qual período que o elemento vai estar, e o último subnível, que é o mais energético, indica qual é o grupo. Então, lembrando, S, D, P e F, beleza? Só mais uma dica. Aqui e aqui, esse é o sexto e esse é o sétimo período, porque eles deveriam estar aqui e aqui, certo? Bom, então essa foi a primeira aula que eu gravei para vocês. Espero que vocês gostem, que aproveitem, que assistam e que façam as atividades que eu estou colocando lá no Classroom, porque é de lá que vem o conhecimento de vocês. Então vocês assistam as aulas, dá uma olhadinha nos slides, resolvam os exercícios e qualquer dúvida, manda mensagem que eu respondo vocês, tá bom? Um abraço e até mais!